Avisei em 89, repeti em 94 e reafirmo agora. Tudo vai piorar. Fome, miséria e desemprego atingirão níveis críticos. Porque o governo que aí está obedece a comando de fora. Por isso ganha prêmio lá fora. Porque ajuda a destruir o Brasil. Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu já digo para vocês que é triste ver o rumo que o país está tomando. O comunismo, o autoritarismo reinando sobre a nossa nação, debaixo de aplauso e o acobertamento da grande mídia. Terrível o que estamos presenciando. Diferente de alguns debilóides que achavam que o Bolsonaro era a melhor coisa do mundo, nós sabíamos que ele era um mau governante, fraco, mentiroso, traidor das suas próprias pautas, mas diante de um mal maior, que era o Lula, preferimos votar nele, o verdadeiro voto consciente. Eu sei que o cara não é bom, mas tem outro que é pior do que ele. Aliás, o Lula era pior do que todos que estavam ali. Não dá para comparar. O cara que ficou preso, só articulando o que levou ele à prisão e como neutralizar essas forças. E aos poucos, usando inclusive a fraqueza do próprio Bolsonaro, foi revivendo até chegar ao ponto de sair do status de presidiário para presidente da República de novo. Um absurdo, meus irmãos. E agora nós estamos diante aí de um verdadeiro perigo à nossa liberdade. Essa é a verdade, onde você não pode mais dar uma opinião, onde estão aumentando as punições para quem pensa diferente, quem tem coragem de dar sua opinião. Veja aí, hoje em dia você dizer, olha, tá gordo assim, é um problema para a sua saúde, você pode ir até preso, você não pode fazer isso. Veja lá o que está acontecendo com o Nicolas, né? Carinhosamente chamado de mamacote. Olha o que está acontecendo. O cara é deputado e mesmo assim não está podendo falar. Imagine eu e você. Agora, nesse instante, o Lula está criando um mecanismo para literalmente banir as pessoas que conseguiram o direito de ter a sua defesa. Não apresentam dados, porque esses dados não existem, certo? A verdade é que com o aumento da autodefesa, os crimes diminuem. O bandido, ele não vai roubar pensando em morrer. Ele vai roubar porque ele quer fácil, ele quer levar fácil. Ele sabe que ele chega em um lugar, não adianta que tenha 5, 10 homens, ele puxa uma pistola, meu amigo, e todo mundo vai correr. Porque ele é o único que tem. E ele tem autorização para andar assim. Porque dos crimes que ele vai cometer, o mais leve é o de porte ilegal de arma. O cara vai assaltar, o cara vai tirar a vida. Qual é o crime menor entre esses três? É óbvio que é o de porte. Então ele vai responder apenas pelo mais grave. O outro entra só como agravante. Eu já expliquei isso aqui. A Justiça do Brasil, ela trabalha desse jeito. Então, literalmente, ele está autorizado a carregar a arma dele. Já o cidadão de bem, por mais que ele tenha bons antecedentes, por mais que seja uma pessoa de bem, queira fazer tudo dentro da legalidade, ele, na visão de Lula, que já mandou rever as leis do Estatuto do Desarmamento, para tornar a coisa ainda mais restritiva, ele já mandou rever, está sendo feito nesse exato momento. E pior é isso, debaixo de aplauso. Eu vou colocar uma matéria aqui do próprio Gov, né, para você ver que o que estamos falando é a mais pura verdade. Vamos ver juntos aqui. Começou o recadastramento de armas de uso permitido e restrito no Brasil. São 60 dias contados a partir de 1º de fevereiro para que os proprietários atualizem as informações na Polícia Federal. Esse recadastramento faz parte de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Lula que reestrutura a política de controle de armas no Brasil. Para reduzir o acesso às armas e munições, o decreto contém diversas determinações. Ele suspende a abertura de novos clubes de tiro e proíbe o transporte de arma com munição por caçadores, atiradores e colecionadores. Também proíbe a venda temporária de armas e munições para essa categoria e a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos. Já o porte de arma fica condicionado à comprovação da necessidade. Antes, bastava uma simples declaração.
O texto ainda reduz de 6 para 3 o número de armas para o cidadão comum e exige um local seguro para armazenamento. E quem adquiriu armas a partir de 2019 terá 60 dias para fazer o registro no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Olha a situação na qual a gente chegou. Antes, a gente tinha a situação em que colecionadores, caçadores e atiradores poderiam ter acesso a dezenas de armas de uso restrito. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa ter 40, 50, 60 fuzis dentro de casa. Além do decreto já em vigor, o presidente Lula determinou a criação de um grupo de trabalho que terá 60 dias para apresentar um novo Estatuto do Desarmamento. Quem estuda a criminalidade destaca que menos armas nas ruas significa menos violência. Existe um conhecimento científico nacional e internacional produzido que demonstra a causalidade também da circulação de armas de fogo e aumento da violência, especialmente a violência letal. Esse decreto foi essencial para que a gente consiga barrar essas armas que estão sendo despejadas na população e começar a pensar numa política de paz. Então você vê que eles fazem uma cenazinha ali no meio, né, sensacionalista, porque eles não têm o que apresentar, a verdade é essa. Eles não têm os dados para dizer, olha aqui, aumentou o crime, não. A verdade é que quanto mais o cidadão tem preparo e tem defesa, menos crimes acontecem. Essa é a verdade. Então, como não há dados para apresentar, então vamos fazer aqui um videozinho sensacionalista. A mídia, você deve ter visto aí, né? Você que gosta de ver os portais de informações, você deve ter visto o tempo todo, já deve ter notado, eles dando destaque. Olha, algum bestalhão que de repente dá um tiro no próprio pé. Olha, a arma desse aqui que defende o direito, a proteção, colocou a arma na cintura e deu um tiro no próprio pé. Eles fazem questão de destacar já os outros milhares de casos que acontecem o tempo todo no Brasil, onde o cidadão conseguiu defender seu patrimônio, conseguiu defender a própria vida, conseguiu defender a sua família. Esses não passam, muito pelo contrário. Ainda quando dá tudo certo, o que é que você vê os repórteres dizendo? Nesse caso aí deu certo, mas o bom é evitar. É o que eles falam, meus irmãos. Porque eles são contra a população e eu vou dizer pra vocês por quê. O crime, ele move vários negócios. Ele aumenta a necessidade do próprio Estado. Ora, se as pessoas não podem se defender, se elas são indefesas, há a necessidade de cada vez mais Estado. É aí nesse ponto que ele quer chegar. Você vê que eles próprios são os mais pró-armas que já se viu no mundo. Os seguranças do Lula, como a gente já mostrou aqui uma dezena de vezes, andam com submetralhadoras. Não é pistolinha não, não é revolvinho não, é submetralhadoras. Os seguranças do Lula. Agora, para a população, eles vêm com esse discursozinho bonitinho. Não toma uma cerveja quando você for roubado. Não é assim que ele fala? E se você olhar com um olhar esperto, meu irmão, você vai perceber que a criminalidade, ela move um monte de negócio paralelo no Brasil. Você veja a quantidade de seguro que é vendido. A maioria das pessoas que fazem seguro nem fazem por questões mecânicas. Fazem com medo, principalmente, de terem seus veículos furtados. Então o cara já vai lá e já faz logo o seguro com medo disso. Chegamos a um ponto que hoje tem seguro para várias coisas. Câmeras, filmadoras. Você tem uma câmera aí mais cara um pouquinho, já tem um seguro para ela. Empresa, a mesma coisa, tem que ter. Casa particular tem que ter. Então veja como isso movimenta toda uma economia que, se não fosse essa criminalidade no Brasil do jeito que é, ninguém precisava contratar esse tipo de serviço, não era necessário. E eu nem estou colocando em conta aí as empresas que fazem segurança e etc, porque tudo acaba se beneficiando da criminalidade no Brasil. Então quem está lucrando com isso vai ser contra, vai forçar, vai pedir, vai fazer força para que as coisas mudem nesse país? Não, até porque eles nem moram aqui, eles estão lá fora. Então que se dane a fazendinha, que se dane essa colônia, que se dane as nossas famílias. Na visão deles é isso. Infelizmente o povo não percebe, fica comprando as narrativas desse povo, que na verdade não passa de um bando de aproveitador, que vive de levantar bandeiras bonitinhas para viver dessas causas. Você vê, meus irmãos, que a maioria desses caras hoje estão tudo obeso. Falam da fome de índio, falam da fome disso, daquilo, mas você vê que na própria imagem deles, eles parecem a imagem do Rei Momo. É a gula em pessoa. Não condiz, o cara que combate a fome tá obeso. Eu sinceramente acho isso aí um ponto muito contraditório. Além de fazer mal, segundo a saúde, pro próprio indivíduo.
Então como é que pode essas coisas, meus irmãos, acontecer dessa forma e ninguém percebe? A verdade que ninguém quer perceber e quer acreditar em contos de fadas, a grande verdade é essa. Que se você pensa em criar leis opressoras, se você pensa em reprimir o cidadão, a opinião dele, o comportamento dele, a primeira coisa que você faz é restringir aqueles que podem se defender. Eles falaram aí na reportagem, mas para que o cara vai comprar 40 fuzis? Ora, se ele está legalizado, se ele não tem antecedentes criminais, se sempre for uma pessoa de bem, ele não deveria poder comprar 40 não, ele deveria comprar quantos ele quisesse. Agora, se quem governa está pensando em oprimir esse cidadão, em acabar com a dignidade dele, aí realmente é um problema. Entende, família? Aí realmente é um problema. Você viu também nessa reportagem que eles querem restringir a abertura de novos clubes de tiro, ou seja, as pessoas não vão poder mais treinar, né, se preparar, mesmo em um ambiente com toda a segurança, regulado pelo próprio Estado, não pode. E a pessoa quer levar o filho para já aprender a defender a mãe, o cachorro, a irmãzinha pequena, quando o cara viaja para trabalhar. O cara quer ensinar o filho ali com 15, 16 anos, não pode, segundo o Lula. O menino não pode saber nada. Tem que ser maior de 18. Quer dizer, família, tudo isso que está acontecendo mostra. Inclusive agora também tem outro vídeo para fazer sobre a restrição que eles querem criar nas redes sociais, alegando combater fake news. Quer dizer, é absurdo em cima de absurdo e mostra o que exatamente a gente dizia. Esquece os debilóides que acham que Bolsonaro é um deus. Na verdade era um lixo. Agora, nós votamos nele entendendo que, diante de um mal maior, diante de um camarada como Lula, não tinha nem o que pensar. E infelizmente, pela maioria não ter percebido isso, ou não, né? Também tem essa. Mas todos nós estamos arriscados, meus irmãos, a perder de vez a pouca liberdade que ainda resta. É terrível a situação. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço mais uma vez a tua presença, meus irmãos. Eu faço questão, mais do que questão, de saber a tua opinião nesse vídeo. O que é que você sente ouvindo justamente essa turma hipócrita, né? Que andam com seguranças, com submetralhadoras, falando que o cidadão, mesmo que prove, fazendo de tudo para o cidadão não poder defender a sua casa, a sua família e a sua própria vida. Deixa aí, eu faço questão de ler. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos.